Pessoal, boa noite. Então, a gente vai dar sequência às aulas, né, de atualização e hemodiálise. Aí hoje quem vai apresentar vai ser a Brenda. Vamos iniciar então, Brenda? Vamos. Boa noite, gente. Meu nome é Brenda, sou residente do serviço de nefrologia do primeiro ano. Hoje vou falar um pouco sobre infecção de corrente sanguínea. Vou começar com um caso clínico, tá? Um paciente de 45 anos, ele é hipertenso, diabético, em tratamento no serviço de hemodiálise 3 vezes por semana, durante 4 horas, há mais ou menos 7 meses. Seu acesso para terapia renal substitutiva é um catéter realizado que foi implantado há cerca de 6 meses. Ele apresentou um pico febril de 38 graus, associado à presença de tremores durante a sessão de hemodiálise. Negou demais sintomas, né? Como tosse, desúria, cefaleia ou queda do estado geral. Aí, como que a gente deve proceder mediante tal situação? Vou falar um pouquinho mais à frente, aí no final, se alguém quiser comentar sobre o caso clínico ou algo do tipo, a gente comenta, tá bom? Vamos lá. Em relação à epidemiologia, a maioria das infecções de corrente sanguínea em pacientes em hemodiálise, ela é ocasionada por infecção de catéteres de acesso vascular mesmo, né? A maioria ocorre devido à flora da pele que coloniza o local, né, do catéter, o local de colonização mesmo. E a gente tem uma incidência aproximada de infecções relacionadas a catéter vascular de 1 a 2 episódios por ano de bacteremia, sendo que teve uma redução significativa, inclusive nos anos de 2014 até 2020, principalmente quando houve uma popularização maior, né, dos catéteres tunelizados. As infecções de corrente sanguínea entre os pacientes com catéteres não tunelizados, elas são 2 a 3 vezes mais frequentes em comparação com aqueles que fazem uso do catéter tunelizado, do perniquete, né? Grande maioria das vezes é justificado por conta do design em relação ao catéter. O perniquete, ele vai ter um manguito na parte externa do catéter, né, que vai formar uma barreira mecânica. Isso limita a entrada da flora cutânea ao longo ali da parede externa do catéter. Foi o que eu expliquei do design dos catéteres na aula passada. Já em contraste com o catéter não tunelizado, eles não possuem manguito. Então, assim, o acesso às bactérias da corrente sanguínea acontece rapidamente ali através do lumen do catéter, ao longo ali da parede externa dele mesmo, que está diretamente em contato com a pele e da pele no vaso sanguíneo. A incidência de bacteremia ela é aproximadamente 10 vezes maior em pacientes que têm perniquete, em comparação com os pacientes que têm fístula arteriovenosa ou que têm enxerto, né? E esses pacientes, eles têm um risco também 2 a 3 vezes maior de hospitalização e morte relacionada à infecção, quando a gente compara com os pacientes que são submetidos a hemodiálise por meio de fístula ou de enxerto arteriovascular. Então, assim, a fístula ela é o melhor acesso, principalmente por essa questão de redução dos níveis de infecção de corrente sanguínea, mas não somente por isso. Quando a gente compara um acesso não tunelizado com um tunelizado em uma fístula, o não tunelizado é o que tem maior índice de infecção e, consequentemente, hospitalização, e o tunelizado é o que tem menos em relação ao que não é tunelizado, mas tem mais em relação à fístula, uma escala mais evolutiva mesmo. Além disso, essas infecções de corrente sanguínea relacionadas ao catéter, elas podem levar a complicações sistêmicas como osteomielite, endocardite, artrite séptica e até mesmo abscesso epidural. Então, são questões que a gente tem que ficar bem atentos, né? Em relação aos fatores de risco, nós temos uma divisão que fala a favor de fatores de risco do hospedeiro e fatores de risco relacionados ao catéter. Então, fatores de risco relacionados ao hospedeiro. Pacientes que têm extremos de idade, pacientes desnutridos, né, que têm uma hipoglinemia maior, pacientes que têm doenças crônicas importantes, principalmente diabetes, né, está muito correlacionado como um fator de risco importante. Pacientes imunossupressos, pacientes que têm uma história prévia de infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter e pacientes que foram submetidos à cirurgia recentemente. Fatores correlacionados ao catéter em si. Nesses, o que mais se destaca é o tempo de cateterismo, no caso, o tempo prolongado de uso do catéter. Condições de inserção, aqui eu digo em relação ao local físico, né? Se é numa sala preparada para isso, se tem uma higiene local preparada.
cuidados com o local do catéter mesmo, da pele ali, com quem vai manusear, habilidade do inseridor, porque vai fazer muita diferença. Por exemplo, eu inserindo um catéter é muito diferente do doutor Fernando, do doutor João inserindo um catéter, que eles têm mais experiência. Até a quantidade de vezes que a gente toca o sítio de punção é diferente, então isso facilita ou não a ocorrência de infecções. O sítio de punção também é algo importante, por isso que a gente prefere sítios, é um dos motivos da gente preferir sítios superiores, né? Jugular e subclávia, que são os menores índices de infecção, quando comparado ao catéter puncionado na região femoral ali, que está mais próximo também da região perineal, da região anal, né? Então tem mais sujidade. Paramentação adequada durante a inserção. Isso é muito importante de comentar, né? Porque é um procedimento, tem que ter uma técnica asséptica, lavagem correta das mãos, uso das luvas, né? E cuidados posteriores com o manejo do catéter, tanto ali só para fazer a troca do curativo, como na hora de ligar na hemodiálise. Tudo isso é muito importante. No que tange à microbiologia e à patogênese. Os organismos gram-positivos, eles são responsáveis pela maioria das infecções relacionadas a catéter de hemodiálise, né? Estafilococcus coagulase negativo e Staphylococcus aureus juntos, eles são responsáveis por cerca de 40 a 80% dos casos, na grande maioria dos estudos. Organismos gram-negativos são responsáveis por 20 a 40%. E infecções polimicrobianas estão implicadas em cerca de 10 a 20% de todos os episódios de infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter. A infecção por Staphylococcus aureus, ela é comumente associada a uma alta morbidade e mortalidade significativas, né? Aí eu trouxe até alguns exemplos nos artigos que eu li, falando da prevalência e de como impacta de forma negativa nesses pacientes. Estudo de coorte retrospectivo com 22 mil pacientes, né? E 22 mil hospitalizações de pacientes em hemodiálise com septicemia. A taxa de mortalidade dos pacientes com bacteremia por aureus, após 12 semanas de acompanhamento, foi cerca de 34%, que foi 20% maior do que a taxa de mortalidade de pacientes com bacteremia, devido a todos os outros micro-organismos. Uma outra citação que eu vi no artigo também, é um outro estudo que em 21% das 11 mil admissões de pacientes em hemodiálise que tinham bacteremia por aureus, eles apresentaram uma ou mais complicações. Então, a taxa de complicações era maior nesses pacientes do que em outros patógenos, né, que causaram infecção de corrente sanguínea. A duração média da primeira hospitalização foi de 13 dias e 12% dos pacientes precisaram de readmissão no hospital em 12 semanas, para tratamento de uma infecção recorrente. Então, além de uma maior morbidade, né, maior mortalidade, ainda tem uma maior taxa de readmissão, maior taxa de complicações. Temos que lembrar também da infecção do aureus resistente à meticilina, né, que é um patógeno importante, principalmente no nosso público, e que as bacteremias não estafilocócicas relacionadas ao cateter de hemodiálise, elas são causadas, né, principalmente por enterococos e bastonetes gram-negativos. Ressalto ainda que os pacientes em HD, né, que têm o vírus do HIV, eles têm maior probabilidade de desenvolver infecções polimicrobianas e também infecções causadas por não só gram-negativos, mas também por fungos. Em relação às fontes de infecção, eu elenquei aqui 4 tipos de contaminação, assim, de fontes principais para a gente estar falando. A primeira delas é a colonização da pele, que é a forma mais comum de infecção. A colonização tanto das porções intracutâneas, como intravascular do catéter, por micro-organismos ou da pele do paciente, e algumas vezes até mesmo das mãos, né, do profissional de saúde, seja no momento da inserção ou como resultado das manipulações, pode resultar na infecção de corrente sanguínea. Esses micro-organismos, eles ganham acesso à ferida do paciente, migram ali ao longo do trato subcutâneo do catéter para a bainha de fibrina que vai envolver os catéteres intravenosos. Acredita-se ainda que a deposição de biofilme ali na superfície externa e até interna do catéter desempenha um papel muito importante nesse processo de colonização. O biofilme ele é produzido por uma combinação de fatores do hospedeiro, né? Por exemplo, fibrinogênio e fibrina, e produtos microbianos ali, glicocálice, slime, dentre outros, que vão combinar e, infelizmente, facilitar a ocorrência de infecções recorrentes. A contaminação intraluminal
A contaminação interluminal ou do rubi do catéter também é uma fonte importante de infecção de corrente sanguínea em pacientes que estão com catéteres não tunelizados, né, que é a principal causa, inseridos há mais de 2 semanas. Semeadura hematogênica. Essa semeadura hematogênica, ela pode ocorrer durante uma infecção de corrente sanguínea originada de outro foco de infecção. Frequentemente é o trato gastrointestinal, o mais comum. E isso pode ocorrer em pacientes assim, mais gravemente enfermos, né? O mais comum, ou naqueles que estão em catéter de longa permanência. Essa bacteremia recorrente do catéter, ela pode ser até difícil de distinguir da piora do foco primário de infecção, e a remoção do catéter pode ajudar a distinguir essas duas possibilidades, né? Se é realmente um foco de colonização ali do catéter ou se foi semeadura hematogênica mesmo. E a contaminação do infusato. A administração de infusato ou de aditivos contaminados, como por exemplo, o uso de uma heparina ou de uma solução salina contaminada, ela pode resultar em infecção de corrente sanguínea. Os organismos eles podem contaminar o infusato por vários mecanismos. Fabricação, durante o preparo da solução, por meio de contaminação retrógrada, né, de um catéter contaminado, ou até mesmo por manuseio do infusato por profissionais de saúde. É atualmente uma fonte de infecção de corrente sanguínea e geralmente causa infecções epidêmicas, então são casos um pouco mais graves, né? A infecção ela vai ser confirmada pelo isolamento do mesmo micro-organismo, tanto no fusato quanto na hemocultura percutânea. Eu até me recordo de um episódio que o chefe lá da hemodiálise do meu serviço de clínica contou, de uma época que houve contaminação da água de diálise. Então, houve muitas mortes, né? Porque acabou contaminando todo mundo que fazia diálise, muita gente morreu de endocardite, teve meningite também correlacionada, foi devastador há muito tempo atrás. Em relação às manifestações clínicas, embora mais inespecíficos, né, febre e calafrios, eles são os principais indícios clínicos, os mais úteis para a presença de uma infecção de corrente sanguínea correlacionada ao catéter. A maioria dos casos de infecção de corrente sanguínea em hemodiálise, eles ocorrem na ausência de infecção do sítio de saída. Por exemplo, não tem purulência no sítio de inserção, nem hiperemia, nem nada disso. No entanto, quando a gente tem a presença de infecção no sítio de saída, isso aí é um forte fator indicador de presença concomitante de infecção de corrente sanguínea, né? Então, quando não tem, não quer dizer que não tem infecção de corrente sanguínea, mas quando tem, fala a favor, né? Tem um maior valor preditivo e positivo para se ter. As manifestações clínicas menos incomuns, elas podem incluir instabilidade hemodinâmica, um estado mental alterado, disfunção do catéter, outros sinais de sepse, como hipotermia, acidose, hipotensão, né? Outros sinais de gravidade. Complicações de infecção de corrente sanguínea, como tromboflebite curativa, endocardite, artrite séptica, osteomielite, elas podem também ser as primeiras manifestações de infecção antes mesmo de uma infecção de corrente sanguínea se tornar aparente. Então, muitas vezes, a gente pode fazer o diagnóstico da complicação para posteriormente fazer o diagnóstico da infecção de corrente sanguínea. Em relação ao diagnóstico, quando que eu vou suspeitar de uma bacteremia relacionada ao catéter? A infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter, ela deve ser suspeitada em todo e qualquer paciente que esteja com catéter de hemodiálise, seja ele tunelizado ou não. E sinais e sintomas de uma infecção sistêmica, né? Principalmente quando não tem evidências clínicas de uma fonte alternativa. A gente vai, então, subjugar que aquilo é uma infecção de corrente sanguínea. A abordagem diagnóstica, ela começa com anamnese básica, né? Um exame físico bem feito. E na grande maioria das vezes, cerca de 85% dos casos, os pacientes que estão em hemodiálise e têm suspeita de infecção de corrente sanguínea, essa infecção ela é confirmada. Assim, somente em 15% dos casos, uma outra fonte alternativa de infecção é definida e não se trata de uma infecção de corrente sanguínea. Como é que eu vou confirmar esse diagnóstico? O diagnóstico ele vai ser confirmado por duas hemoculturas que são obtidas antes da administração da terapia antimicrobiana e após a exclusão de fontes alternativas de infecção. Essas hemoculturas elas podem ser obtidas em áreas diversas, né? Áreas diversas de combinações que eu digo, incluindo, por exemplo, catéter de hemodiálise, o circuito de hemodiálise ou até mesmo veias periféricas.
Idealmente, pelo menos uma das culturas deve ser obtida de uma veia periférica, apesar de ser um pouco mais difícil nos nossos pacientes. A gente vai coletar no mínimo 10 ml de sangue de cada local dessa hemocultura e não se utiliza, né, de forma rotineira a cultura de ponta de catéter para o diagnóstico de infecção de corrente sanguínea, porque a remoção de catéter tunelizado de um perniquete à primeira suspeita de infecção, ela só é indicada em determinadas circunstâncias. Agora, quando se trata de um paciente de catéter temporário, né, de curta permanência, aí sim a gente retira e manda o catéter para cultura, né? Em ambiente hospitalar, né? Quando, por exemplo, está diante de um CDL ou de um triplo lume, a retirada do dispositivo ali ela é mandatória naquele momento. Agora, quando se trata de um perniquete, cada caso é um caso. Os pacientes com infecção no local de saída, eles devem ter qualquer drenagem purulenta visível enviada para a cultura. Então, tem ali próximo do perniquete uma secreção, a gente faz ali uma coleta, né? E envia o material para análise, como a gente está habituado a fazer aqui no terceiro. Teste para outras fontes potenciais de infecção, como, por exemplo, uma radiografia de tórax, uma urocultura. Isso deve ser individualizado, né, com base nas avaliações do paciente. Então, se o paciente tem queixa, né, de uma tosse, de uma disúria, aí sim a gente vai pensar nisso. Caso contrário, não é necessário. A escolha dos locais para a gente ter a amostra de hemocultura depende do início dos sintomas de cada paciente e também quando esses sintomas apareceram em relação ao procedimento de diálise. Sim, Brenda. Por exemplo, se um paciente desenvolver sintomas pouco antes da próxima sessão de diálise, por exemplo, algumas horas, a gente obtém uma amostra de hemocultura do catéter da diálise e outra de uma veia periférica, ou da linhagem do circuito da hemodiálise enquanto o paciente estiver em diálise. Se o paciente desenvolve sintomas ou sinais de infecção de corrente sanguínea durante o tratamento da hemodiálise, que é um dos mais comuns que a gente vê aqui, a gente pode obter duas amostras da linhagem do circuito da hemodiálise mesmo, ou uma amostra da linhagem do circuito e uma outra da veia periférica. Todos os dois métodos estão corretos. Se o paciente desenvolve sintomas ou sinais de infecção durante o intervalo ali interdialítico entre 48 e 72 horas, mas não antes da próxima sessão, assim, não tão próximo da sessão de hemodiálise, a gente pode obter uma amostra do catéter de hemodiálise e outra de uma veia periférica. Uma alternativa, né, é obter duas amostras de veias periféricas e para pacientes que não podem ter a veia periférica funcionada por algum motivo, às vezes está guardando para uma fístula, algo assim, a gente tem duas amostras do catéter de hemodiálise com um intervalo de 10 a 15 minutos como uma opção também, nesses casos. Vários fatores clínicos, eles vão influenciar a preferência de muitos médicos por culturas do circuito de hemodiálise em vez de culturas de veias periféricas, né? Foi o que eu acabei mencionando. Então, às vezes, o paciente não tem uma veia periférica boa, tem o desejo de evitar a porção venosa ali, está preservando o pouco vaso que o nosso paciente tem para fazer uma fístula potencial ou um enxerto futuro. Ou às vezes não tem uma equipe de flebotomia no ambiente ambulatorial, às vezes a equipe não está tão preparada, não é nosso caso, graças a Deus, mas isso acontece em outros centros. Ah, tudo isso aí vai ser muito maleável de acordo com o médico em questão. Se os sintomas eles ocorrem também durante uma sessão de hemodiálise, é improvável que haja uma diferença assim significativa entre amostras coletadas de veias periféricas e aquelas coletadas do tubo de hemodiálise enquanto o sangue sistêmico está circulando ali, né? Enquanto o paciente está fazendo hemodiálise. Então, tudo isso os médicos podem usar de respaldo para poder não escolher funcionar diretamente a veia periférica. Então, assim, as culturas da linhagem no circuito, elas são uma alternativa muito razoável, né? Em relação às culturas de sangue periférico em alguns pacientes. E o diagnóstico definitivo das infecções de corrente sanguínea requer hemoculturas simultâneas, positivas, né? Para o mesmo organismo em dois locais, na ausência de uma fonte alternativa de infecção. Então, para a gente fazer o diagnóstico, precisa dessas duas hemoculturas positivas simultâneas em dois locais. Em relação ao manejo da infecção, que é um dos tópicos mais importantes, né? Então, assim, se o paciente está clinicamente estável, sem evidência de infecção disseminada ou metastática, e o tratamento desse paciente ele vai poder ser realizado em regime ambulatorial mesmo.
Agora, se ele não tiver infecção do sítio de saída, eles podem continuar usando catéter tunelizado, né? Até que seja realizada a troca por um fio guia em um momento oportuno. Nos casos, nem todos os pacientes a gente vai conseguir fazer essa troca de catéter por fio guia. Então, assim, o manejo inicial vai incluir a terapia antimicrobiana sistêmica e a terapia de bloqueio antibiótico, para quem a gente não conseguir retirar o catéter. Para quem a gente conseguir retirar e trocar o catéter, terapia antimicrobiana sistêmica e a remoção do catéter. Pacientes instáveis ou com sinais de sepse grave, eles devem receber também ressuscitação volêmica, né? Vai adiar ali a sessão de hemodiálise, vai ser transportado no hospital. Esse paciente a gente não vai mexer no ambiente ambulatorial. Então, o principal que a gente tem que gravar aqui, se tiver clinicamente estável, dá para manejar em ambiente ambulatorial. E o tratamento inicial consiste em antibiótico terapia sistêmica e retirada do catéter, nos casos em que eu consigo retirar e colocar com mais facilidade. E os que eu não consigo ou não tenho essa condição, eu faço terapia de bloqueio antibiótico também. Ah, mas como é que eu vou determinar a necessidade de remoção do catéter, né? Assim, a literatura vai trazer para nós que a remoção imediata do catéter, seja ele tunelizado ou não, é o melhor manejo para a gente alcançar a cura da infecção de corrente sanguínea. No entanto, essa abordagem ela pode resultar em problemas subsequentes, né? E assim, portanto, nos casos de permiquete, ela é reservada para circunstâncias específicas, ainda mais conhecendo as complicações que nossos pacientes têm, né? A dificuldade que a gente tem de ter um sítio de punção é um procedimento que não é todo mundo que faz, então cada caso é um caso. Após a remoção do permiquete, a literatura ela orienta que a gente coloque um CDL, né, ou um CTL, um catéter temporário que seja, para acesso de diálise de curto prazo enquanto estiver em tratamento. O novo catéter finalizado, ele pode ser inserido quando o paciente apresentar melhora clínica e estiver em terapia antimicrobiana pelo mínimo de tempo de 48 horas. Eu ressalto aqui que um novo permiquete só deve ser inserido quando as hemoculturas forem negativas, né, em pacientes com infecção de corrente sanguínea causados principalmente por aureus e por cândida. Idealmente seria por todos, mas principalmente por aureus e por cândida, que é mais difícil de exterminar. Razões para a gente ter uma remoção imediata do catéter, quais que são? Se o paciente tem estabilidade hemodinâmica persistente ou sinais de sepse grave causados pela infecção, se ele tem uma infecção disseminada, né, metastática ali, se ele tem infecção no local de saída, todas essas são indicações para a gente fazer uma remoção imediata do catéter. E, além disso, deve ser funcionado em um novo sítio de punção. A gente não pode aproveitar aquele sítio e passar um novo catéter por fio guia. Assim como aqueles pacientes que têm febre persistente, que têm bacteremia por 48 a 72 horas no início do antibiótico, a qual a gente já viu que o organismo é suscetível, mas continua com os sintomas, ou quando a infecção é causada por patógenos mais difíceis de curar, por exemplo, pseudomonas, o próprio Staphylococcus aureus, outros fungos ou bactérias multiresistentes, a gente também não deve reaproveitar aquele sítio trocando catéter por fio guia. O ideal recomendado pela literatura é que um novo sítio seja funcionado e um novo catéter seja passado nesse sítio. Casos em que a gente tem impossibilidade de remoção imediata do catéter, paciente que tem uma necessidade de diálise de emergência ali, tá? Edema agudo de pulmão ali junto com a infecção, tem uma hipercalemia grave, ele precisa dialisar pelo menos uma vez. Eu dialiso ele uma vez, depois eu faço a retirada do catéter. Ah, Brenda, mas é aqueles pacientes sem opções alternativas de acesso, que muitas vezes vai acontecer, porque nossos pacientes são graves enfermos, vasculopatas graves. Aí, o que a gente vai fazer? Só tem aquele sítio, infeccionou, antibiótico sistêmico e bloqueio antibiótico ali da trava do catéter, né? Sem remoção do mesmo, de forma indefinida, até que o paciente, além de zerar as hemoculturas, ele não tenha mais nenhum sinal ou sintoma clínico de infecção. Um tratamento medicamentoso. O tratamento empírico, ele vai ser realizado com vancomicina e ceftazidina intravenosas. A vanco, usualmente, a dose é de 20 miligramas por quilo e a ceftazidina, 1 grama. A gente vai administrar a vanco ali durante os 60 minutos, né, da sessão de hemodiálise, e a ceftazidina imediatamente após o término da
sessão. Então, a vanco mais no final e a ceftriaxona logo depois. Pacientes alérgicos à vanco ou com história de enterococo resistente à vancomicina, a gente pode usar a daptomicina, que geralmente ela é administrada na última hora da hemodiálise. Pode ser utilizado numa dose que varia de 7 miligramas por quilo ou 9 miligramas por quilo. 7 a 9, depende do dialisador, se ele é de alto fluxo ou de baixo fluxo. Se a ceftriaxona não estiver disponível, ou se o paciente tiver uma alergia grave às cefalosporinas, né? Ou até mesmo tá ali no centro de diálise em que tem altas taxas de resistência à cefalosporina, a gente pode usar aminoglicosídeos, como a gentamicina e a tobramicina também. Geralmente a dose que a gente usa da agenda é de 1 a 2 miligramas por quilo e é na última hora da sessão de diálise. A gente vai continuar com a terapia antimicrobiana empírica ali 3 vezes por semana, em conjunto com cada sessão de hemodiálise, até que o organismo seja isolado e as sensibilidades ali das culturas colhidas elas se tornem aparentes, né? Que é o momento que a gente vai fazer o ajuste do antibiótico de acordo com a cultura. Doses subsequentes ali após a primeira da ceftriaxona e da daptomicina são as mesmas da dose inicial. E a vanco, geralmente, ela é ajustada para doses menores, né? Pode variar de 250 a 500 miligramas. A gente tem que prestar bastante atenção no que tange os efeitos colaterais, principalmente com os aminoglicosídeos. O risco de otoxicidade nos nossos pacientes ele é maior do que da população geral, chega a ser em torno de 20%. A terapia de bloqueio antibiótico, que é utilizada, né, quando a gente não tem a opção de retirar o catéter, quando o paciente não tem cisto à vontade, que é a grande maioria dos casos. As soluções de bloqueio, elas consistem em uma combinação de antibióticos, né, os mesmos administrados de forma sistêmica e heparina. Elas são projetadas para matar as bactérias que estão presentes ali no biofilme que eu falei, que são aderentes ali na região dos lúmenes do catéter, né? Eliminando assim uma fonte potencial de bacteremia sem a remoção do catéter. Então, é uma terapia segura. O bloqueio ele é administrado junto com a terapia antibiótica sistêmica, né? E o conteúdo da trava antibiótica ele é alterado para corresponder a quaisquer alterações que são feitas nos antibióticos sistêmicos. Então, por exemplo, se os resultados da cultura eles indicam um crescimento de cocos gram-positivos e o regime antibiótico sistêmico ele é alterado para descontinuar a ceftazidima, por exemplo, a trava do antibiótico ela deve ser alterada para vanco e heparina apenas, sem a ceftazidima. Geralmente, essas travas antibióticas, né, o bloqueio antibiótico, é feito ou com vanco, ou com ceftazidima, ou com cefazolina. Lembrando que essa terapia não é necessária naqueles pacientes que vão remover o catéter, são só naqueles pacientes que não têm condição de remoção. Essas soluções elas são preparadas misturando alíquotas, né, de solução em uma única seringa e em seguida instilando a solução da seringa misturada em cada lumen do catéter após a conclusão da HD. Então, você, ao invés de travar só com heparina, de fechar o catéter com heparina, a gente fecha com essa solução. A vancomicina costuma ser diluída a 1 grama em 100 ml de solução salina, a ceftazidima 1 grama em 50 ml e a cefazolina 2 gramas em 100 ml. E a gente usa a heparina 1.000 unidades por ml. O bloqueio ele é renovado após cada sessão de hemodiálise, né? E os bloqueios somente com heparina, eles são retornados após o término do tratamento com antibiótico venoso. Essa é uma terapia que é muito importante para os pacientes que, como eu disse, não podem retirar o catéter, e as evidências comprovam que tem um sucesso bacana, né? Tem um sucesso relevante na questão de erradicar esse biofilme e prevenir infecções de corrente sanguínea recorrentes. Em relação à adaptação antimicrobiana, sempre que identificar o organismo e a sensibilidade do antibiótico, o regime antibiótico atual, ele vai ser modificado de acordo, né? O tempo de tratamento costuma ser de 14 dias, com exceção da infecção por Staphylococcus aureus, o tratamento ele vai se estender por 4 semanas, por conta do maior risco de endocardite. E é sempre de bom tom a gente verificar a hemocultura 1 semana após o término da antibiótico terapia também. Por fim, quanto a medidas de prevenção, nunca jamais devemos nos esquecer sobre as medidas preventivas gerais, né, como a técnica aséptica, uma boa higiene das mãos, o uso de máscara para todos, o uso de luva estérico, né? A higiene das mãos é um dos mais importantes que aqui o pessoal dá
show. É sempre bom ver eles manuseando vermiquete, que dá para aprender bastante como fazer da forma correta, né? Temos também as tampas de catéteres revestidas por clorexidina, que tem auxiliado, né, a reduzir os níveis de infecção de corrente sanguínea relacionadas ao catéter. E a literatura ainda traz travas de catéter com tacrolidina em alguns pacientes selecionados. Seriam os pacientes que têm disponibilidade do uso da clorexidina na tampinha do catéter ou os que têm um aumento da infecção de corrente sanguínea, mesmo apesar do uso da clorexidina. Então, assim, são as medidas preventivas elencadas pela literatura, sendo a primeira a mais antiga e a mais eficaz até o presente dia. Acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer um resuminho assim, mas acabou sendo de 30 minutos, só para a gente revisar esse tema que é tão importante e tão frequente na literatura e na hemodiálise. Parabéns, Brenda. Foi muito bacana. Eu acho que é um tema essencial para todo nefrologista saber lidar bem. Deixa eu só parar aqui a gravação.